Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada no nosso culto da Igreja Chamar de Itaberaí. Eu tenho certeza que essa mensagem irá abençoar a sua vida. E você também pode estar abençoando outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. Ah, e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre ser igreja ou ir à igreja. A palavra que eu vou ministrar em vocês está em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 14. Amém? Diz assim: de fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Amém? Bom, hoje eu quero ministrar sobre o corpo de Cristo. E assim como Paulo explicou para nós, o corpo de Cristo é como o nosso corpo humano, né? Então existem vários membros e todos com funções diferentes, específicas, e todos pertencem ao mesmo corpo. Então, fomos feitos com habilidades diferentes para podermos trabalhar juntos em áreas diferentes para um resultado único, né? Então, por que eu quero que as pessoas sejam iguais a mim? Antes de me preocupar com a função do outro, eu estou fazendo a minha função? Se sim, ótimo. Mas o que acontece com o corpo se algum órgão não está funcionando de forma correta? Se um órgão deixa de funcionar, todo o corpo é afetado, e para que não aconteça a morte daquele corpo, apenas o órgão que não está funcionando será amputado. A palavra prótese, ela tem origem no grego e tem a mesma origem da palavra propósito, né? Então, quando alguém perde um membro do seu corpo, é possível amputar e colocar uma prótese, para que o corpo continue funcionando, para que o corpo volte ao seu propósito, né? Mas eu quero que vocês entendam algo importante. A prótese permite ao corpo voltar a funcionar, mas ela não está ligada à cabeça. E infelizmente isso também acontece com o corpo de Cristo, onde muitas pessoas estão funcionando como próteses, pois realizam seu papel, mas sem saber o comando da cabeça, que é Cristo. Então nós temos vindo à igreja, nós temos participado da igreja, mas nós não temos a ligação com a nossa cabeça. Nós estamos funcionando como uma prótese de um corpo que tem falhado. Não estou generalizando, estou falando alguns, né? Me entenda bem. A igreja precisa entender que ela tem um propósito. E cada cristão precisa se posicionar para que ela viva para cumprir o seu chamado. Precisamos tirar o nosso funcionamento do modo automático e agirmos com intencionalidade. Todo ser humano, ele sempre vai se mover por três coisas. A primeira é fazer aquilo porque tem prazer. O ser humano, ele age porque ele tem prazer naquilo. Ou então ele faz porque ele precisa fazer, ele tem alguma necessidade por fazer aquilo. E a terceira, o corpo se move porque ele entendeu que nasceu para fazer aquilo. Então é um propósito. Então o corpo humano move por alguma dessas três razões. E a igreja precisa despertar para os propósitos de Deus, porque senão vamos continuar perdendo tempo, nos movendo por prazer ou necessidades.
Deus investe em homens e mulheres para se moverem por propósito. Por isso, em Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Temos o pensamento óbvio, de que quando Deus chamou Noé para construir a arca, Noé levou 100 anos para construir essa arca. Mas o pensamento é um pouco errado, porque na verdade foi Deus que levou 100 anos para poder fazer um novo Noé. Então nós temos que entender que nós estamos fazendo algo para Deus, Deus está fazendo algo dele dentro de nós. É como funciona, a partir do momento que eu me abro para fazer algo para Deus, Deus vai trabalhando aquilo em mim e vai me transformando para a maneira que Deus quer que eu haja, conforme o corpo e a vontade dele sobre a minha vida. Amém? Então, quando estamos agindo dentro do propósito, existe uma transferência, quem Deus é para nós. Em João 15, 5 e 6 diz assim: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Então, esse é o desejo. Quando nós vemos todos domingo, preparamos palavras, tentamos despertar o corpo, tentamos despertar a igreja, porque o nosso desejo, a nossa vontade sempre é de não ter ramos secos enxertados na videira. A nossa vontade é que todos deem frutos. A nossa vontade é despertar o propósito que cada um tem. A vontade, o desejo nosso, a nossa oração é sempre buscando o crescimento da igreja, o crescimento como um corpo só, e o crescimento e o desejo de darem frutos para Cristo, Então todos nós cremos num único Deus, nós servimos um único Deus, então nós temos os mesmos objetivos. Muitas vezes nós não nos importamos com está funcionando, o funcionamento do nosso corpo, mas muitas vezes nós não importamos como está o funcionamento do nosso corpo. Às vezes nós importamos em suprir apenas as nossas necessidades, mas e o restante do corpo? Os outros membros também estão supridos? Então nós agimos carnalmente e simplesmente deixamos para lá. Mas o nosso interior, o nosso DNA não é esse. O que Deus colocou em nós não é esse de sermos egoístas, pensarmos somente naquilo que a gente está fazendo naquele momento, No fundo, todos nós importamos e precisamos agir mais, mas nós precisamos agir mais, preocupar mais com o que é prioridade. Isso é um papel importante da igreja, que somos eu e vocês, pois somente quando estivermos juntos, reunidos, é que vamos poder ter. Quando estamos unidos, nós podemos animar um ao outro. Então, somente numa igreja, somente quando estamos juntos, nós podemos animar um ao outro. Ultimamente nós temos visto nós estamos passando por esse momento no Rio Grande do Sul, e é bonito de ver, tanto que quantas pessoas têm se preocupado com aquele pessoal que está passando tantas necessidades. Eu, como agricultor, nós passamos um momento ruim agora nessa parte de agricultura, mas nós não perdemos tudo. E lá o pessoal perderam casas, cidades inteiras foram devastadas, e nós podemos ver pessoas se levantando, igrejas se levantando, outros países se levantando, mobilizados com o Rio Grande do Sul. Então nós podemos ver que esse DNA que Deus tem em nós, ele faz parte do nosso corpo. Nós importamos, mas nós temos que pensar também no dia seguinte e no pós. Nesse momento agora a mídia está batendo em cima, mas e quando acabar toda essa mídia? Nós vamos continuar preocupados com o que aquele povo está passando? Até falo esse exemplo pensando muito no que nós fazemos, como foi no Natal. Nós, no Ministério Infantil, nós organizamos e fizemos uma ajuda no Hospital de Câncer, lá em Goiânia. E nós ministramos, levamos palavra para aquelas crianças que estão necessitadas de abraço, de carinho, de esperança, palavra de amor, palavra de afirmação, são crianças que têm toda uma vida para poder enfrentar, estão ali numa dificuldade muito grande. Então nós levamos essa palavra para lá, foi um dia memorável, muito, muito lindo. Mas chegou a segunda-feira, e aí?
as crianças ainda continuam lá. E infelizmente, pessoas preocupam, às vezes, numa data específica para aquelas crianças, no dia das crianças, no dia de Natal, mas e o restante, os outros 364 dias do ano? Nós temos preocupado com essa restante essa parte do corpo que às vezes nós não estamos enxergando, mas que faz parte do nosso corpo. Nós temos preocupado com essa outra parte do corpo, e assim, é meio que natural, mas nós precisamos levantar esse alerta, nós precisamos repensar nesse modo. E não vamos muito longe não falando somente nesses hospitais, lá no Rio Grande do Sul, falo na própria igreja, né? Já escutei, pessoas já chegaram em mim, a gente conversando, e falar: pastor, eu quero ajudar a igreja, eu preciso ajudar a igreja, eu tenho desejo, isso e aquilo, mas não passa daquela empolgação, não vem, não ajuda. Nós como igreja, nós temos vários ministérios. Eu faço parte do ministério infantil, né? Tem o ministério de homens, ministério de famílias, ministério de mulher, tem o ministério de intercessão, o ministério de louvor, e eu posso te afirmar que todos eles, todos estamos precisando de pessoas para dar o seu tempo para nos ajudar, porque o ministério, a gente funciona, não é para para fazer o corpo funcionar de verdade. Nós trazemos, igual como eu trabalho, eu vou falar um pouco mais da parte do ministério infantil, mas a nossa intenção do ministério infantil é fazer uma base com essas crianças, para quando ele chegar na nossa idade, estiver aqui nessa parte, não passar por aquilo tudo, já ter um entendimento diferente a respeito do que é a igreja, ter um entendimento a respeito do que é Deus, um coração mais quebrantado, levar uma vida diferente, ter um ministério de homens que é muito importante dentro de uma família, faz muita falta dentro desse ministério infantil, o ministério de homens, porque a presença paterna, nós convivemos com muitas crianças, nós sabemos, nós vemos o que é um lar desestruturado, sem a presença da paternidade dentro de um lar. Então nós sabemos, nós vemos isso direto, e nós temos um ministério de homens, mas nós precisamos de gente que queira ajudar, nós precisamos de gente que se disponibiliza, que preocupe com o resto do corpo. Nós temos gente que preocupa com o corpo, mas nós precisamos de ajuda para que esse corpo comece a funcionar de forma plena, como ela deve ser. Nós temos várias, assim, se eu ficar falando, vou levar o tempo inteiro do culto das coisas que nós precisamos, mas nós precisamos, e eu sei disso, porque como eu disse, está no nosso DNA, então nós precisamos despertar na igreja o envolvimento com o corpo em geral, porque nós precisamos de um corpo saudável. Nós preparamos a palavra, nós como pastor, nós preparamos a palavra, nós meditamos, nós viemos, porque é o desejo do nosso coração de ter o corpo da igreja saudável, e o corpo da igreja saudável é todos os membros, são todos os órgãos, e nós temos essa necessidade de levantar a igreja, de levantar os membros, de ter um corpo saudável, porque nós desejamos alcançar Itaberaí, muitas vezes nós desejamos alcançar Goiás, nós desejamos alcançar as nações, mas para a gente alcançar as nações, nós precisamos estar bem, nós precisamos ter saúde do nosso corpo, nós precisamos estar juntos, nós precisamos pensar em unidade, nós precisamos pensar no próximo, como que nós iremos alcançar o nosso vizinho, sendo que nós estamos com deficiências. Então nós precisamos ter um entendimento como igreja, nós sermos uma igreja, sermos um só corpo, em nome de Jesus. No Evangelho de Mateus 9,35, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele a multidão, compadeceu-se deles, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele se dirigiu aos discípulos e disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da seara, para que lhe envie trabalhadores para a sua seara. Então, Jesus tem visto essa necessidade já há muito tempo, e cada vez que chega, há mais a necessidade, né, já dentro desse mês mesmo, já foi pregar isso aqui na igreja, que os campos estão brancos, está na hora da colheita, está na hora, já estamos precisando de colher. Foi ministrado aqui, perguntando se as lamparinas de vocês estão abertas, estão acesas, esperando o noivo vir, e aí? Os campos estão na hora, nós vamos deixar o fruto, depois de tanto trabalho, de tanto que Deus veio trabalhando, nós vamos deixar os frutos caírem ao chão e perder tudo isso? Então nós temos que pensar
num corpo, nós não podemos pensar somente na gente, nós não podemos ser egoístas a ponto de pensarmos somente naquilo que chega em minhas mãos. Os campos já estão brancos, já estamos precisando da colheita, e nosso desejo, a nossa oração sempre é que levantem os trabalhadores para que nos ajudem na colheita que está chegando, amém? Então Jesus olha e sente compaixão, e podemos perceber na Bíblia que toda vez que Jesus sentia compaixão, algo sobrenatural acontecia depois. Ao olhar para aquela multidão, Jesus teve misericórdia, e a palavra misericórdia vem da união de misérios mais cardios, que significa trazer a miséria de alguém para dentro do seu coração. Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz que a seara é grande, mas que poucos eram os trabalhadores, Jesus identificou ali um problema na multidão, mas ele não conversou sobre isso com a multidão, porque Jesus tem um propósito e planos para tratar com os discípulos. Deus tem planos específicos para cada um de nós, e o que Ele tem para cada um de nós, só nós podemos viver. Há vidas que só eu posso levar para Cristo, há vidas que só vocês podem levar para Jesus. E quando um de nós não nos posicionamos, atrasamos a segunda vinda de Jesus. Em Gênesis 38, 9 e 10, diz assim, fala da história de Onã. Onã era um filho de Judá. Fala assim, Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao seu irmão. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude, e por isso também tirou a vida de Onã. Deus puniu Onã com a morte, porque quando ele jogava o sêmen na terra, ele atrasava a vinda de Jesus, porque Jesus nasceu dessa tribo. A árvore genealógica de Jesus veio da tribo de Judá. Então, com essa semente sendo espalhada no chão, sendo jogado fora, atrasou a vinda de Jesus. Então, quando nós não posicionamos para viver o nosso propósito, nós estamos anulando as sementes que carregamos, e assim atrasamos a volta do nosso Jesus. E é uma pergunta que eu tenho, que eu quero deixar também para vocês, para meditar. As sementes, o propósito, as sementes que Deus entregou, o talento que Deus entregou para cada um. O que você tem feito? Você tem jogado essa semente fora? Você tem enterrado o seu talento? O propósito que Deus colocou único para você, você tem trabalhado para fazer acontecer aquele propósito? Como eu disse, tem pessoas que vão vir para Cristo através da minha vida. Tem pessoas que só vão vir para Cristo através da sua vida. Então nós precisamos ter um entendimento da importância que é o meu papel dentro desse corpo. Nós temos que ter a importância do meu agir, do meu mover dentro do corpo, porque eu só posso alcançar aquela pessoa através de eu me posicionar diante daquilo que Deus me colocou, diante daquilo que Deus me fez para poder fazer. Amém? Em Efésios 1, 22 e 23 diz assim: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Então nós podemos ver que, apesar de Cristo ser o nosso cabeça, Ele preenche todo o corpo. Então todo membro recebe como se fosse o sangue, desce sobre nós. Então Jesus preenche todas as coisas, e Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, e nós temos esse entendimento, que nós fomos feitos para fazer parte dessa obra, nós fazemos parte todo esse movimento, amém? E para finalizar, eu quero deixar uma pergunta para vocês. O que Cristo fez na terra? Nós sabemos que Cristo, Ele nos salvou da condenação, Ele estabeleceu princípios do reino, curou enfermos, fez milagres mostrando que era filho de Deus, amou o próximo, mostrou zelo à sua casa, ensinou o caminho e a verdade, ensinou a servir. Então Cristo veio despertar a identidade dos filhos de Deus espalhados aqui na terra. Jesus esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Jesus é Deus que Ele abriu mão
daquele momento, abriu mão e desceu à terra. Ele se esvaziou de forma de Deus, ele se tornou servo, tornando-se semelhante a nós homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte. E não foi qualquer morte, ele foi obediente em uma morte de cruz. Ele sabia por tudo isso que ele ia passar. Então, isso que eu venho falar, o que Jesus veio fazer aqui na terra? Todas as coisas que nós vimos aqui, que Jesus veio fazer na terra, nenhuma foi para benefício próprio. Ele foi obediente ao Pai, ele tinha o propósito de fazer isso, mas em nenhum momento ele veio por causa dele, ele veio por nós, ele veio para nos salvar, ele veio para tirar a condenação que está em nós, ele veio para servir, né? E nós fazemos parte dessa história, mas a história não tem a ver, por mais que ele tenha vindo por nós, a história não tem a ver com cada um de nós, a história tem a ver com ele, que a história tem tudo a ver com ele, né? E nós sabemos que o último ensinamento que Jesus nos deixou, que deixou aos discípulos, foi a lavagem dos pés. Ele ensinou que a partir dali os discípulos estariam prontos, estariam por conta deles, que a partir daquele momento, Jesus sabia que estava chegando a hora dele ir, ser crucificado, ele chamou os discípulos e lavou os pés. Inclusive Pedro foi um dos que falou: não, Senhor, eu não posso para você, eu preciso ensinar isso para vocês. O que ele deixou claro? Porque a partir daquele momento, cada um estaria por si, com o Espírito Santo, lógico, mas cada um estava por si, não teria mais a condução visível do Pai. Então eu preciso te mostrar que tudo isso que eu te fiz, nós passamos 3 anos juntos, eu te ensinei o reino, ensinei a palavra, ensinei como deve ser feito, mas a partir de agora, vocês é que precisam ir, vocês é que precisam levar, vocês é que precisam alcançar as pessoas. E eu estou deixando vocês, não para vocês ficarem liderando, mas eu quero te mostrar porque vocês são servos, e aquele que eu quero alcançar, nós viemos para ser servo. E então eu te pergunto, qual é a diferença de ir à igreja e ser a igreja? É o pensamento, a pergunta da noite que eu quero. Eu sou igreja, eu quero ser igreja, ou eu quero somente ir à igreja, né? E eu quero deixar para vocês, você é abençoado para abençoar, você é alcançado para alcançar, você é próspero para transbordar na vida do próximo. Nada é para você. Nós pedimos prosperidade, nós pedimos bênçãos, nós pedimos coisas, mas Deus derrama a cada um de nós somente aqueles que estão disponíveis a dar, disponíveis a levar ao próximo. Porque a partir do momento que Deus está vendo que a pessoa tem a retenção, Ele começa a cortar. Porque as bênçãos de Deus não é para uma pessoa, é para todos os filhos que estão na terra. Amém? E é impossível, né, ter contato com o Evangelho e não ser transformado por ele. Amém? E nessa noite, eu quero fazer um pedido. Agora, finalizando, quero fazer um pedido. Não torne toda essa obra vã. Não torne essa obra nula. Tudo isso que Jesus fez, não deixe que ela acabe por si mesma. Vamos fazer parte de um corpo. Deus está chamando para fazermos parte, de sermos igreja, e não somente irmos à igreja. Amém? Glória a Deus. Quero que peça, vamos levantar, ficar de pé, vamos louvar. Hoje de manhã nós ministramos uma música, eu queria pedir outra. Uma música, estamos de pé, pode ser? Acho que dá um finalzinho de culto, dá uma animada. Às vezes, me perdoa se às vezes eu mexi muito, né? A gente tem receio de trazer algumas palavras, às vezes de confronto, mas às vezes precisamos de trazer algum despertar diferente. Então, se eu machuquei alguém, sei lá, se eu fui eu penso que não, né? Mas às vezes alguma pessoa pode sentir que algum ofendido, eu te peço perdão. Mas o nosso coração, como igreja, como pastores, como líderes que nós fomos levantados, o nosso desejo é de uma igreja próspera, o nosso desejo é de uma igreja viva, nosso desejo é de uma igreja que é abundante, onde pessoas possam passar na porta dessa igreja e ver, aqui há uma igreja diferente, aqui tem um povo diferente, nessa cidade tem uma igreja que faz diferente, aqui tem uma igreja que tem pessoas diferentes, aqui sim eu posso ser igreja, assim como eu posso
por onde eu andar por Itaberaí, onde cada um de nós colocarmos nosso pé, sentir a presença de Deus, porque nós somos um só diante desse corpo, amém?